Bom, então, bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma reunião da disciplina de Urologia, diretamente aqui da sala de teleconferências do Hospital das Clínicas, hoje, dia 20 de abril de 2022. A reunião será coordenada hoje pelo professor Luiz Eduardo Murgel e será apresentada pelo nosso residente João Marcos Ibrahim. Luizão, por favor. Bom dia a todos, agradeço ao Cássio pelo convite aqui para coordenar a reunião. João, pode dar início aí, então, à apresentação dos casos. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Então, vou iniciar a apresentação dos casos. Sou o João, sou R5 da Urologia. Então, nosso primeiro caso, paciente DAS, 64 anos, veio aí ao nosso hospital com uma queixa de dor lombar à direita. O paciente tem uma queixa de dor lombar intermitente há 3 anos, associada a uma disúria, sem febre. Veio transferido ao pronto-socorro da Unicamp em novembro, com um quadro de dor lombar associada à disúria para a realização de uma tomografia. Na admissão, ela tinha uma discreta dor lombar, uma melhora após a analgesia simples, e afirmava que o último quadro de infecção urinária foi há 1 ano. O paciente aí com antecedente de uma passagem de um duplo J à direita há 10 anos, que foi retirada após 3 meses, e ela não sabe explicar o motivo da passagem do duplo J, ou se fez algum outro tratamento nesse momento, uma laqueadura prévia e múltiplas infecções de urina na adolescência. Nega comorbidades, uso de medicamentos e alergias. No exame físico, a paciente estava em bom estado geral, um abdômen inocente e um Giordano positivo à direita. Exames laboratoriais da paciente à admissão possuem um leuco de 9.800, HB de 15, creatina de 0,8, uma urina e urocultura negativas. Pode dar nos segmentos. Então, a paciente, como veio com essa dor lombar, ela veio regulada para a realização de exame, foi avaliada e foi solicitada uma tomografia de abdômen. O paciente tinha uma dilatação pielocalicinal à direita acentuada, sem dilatação ureteral correspondente, com achado aí sugestivo de estenose da junção ureteropiélica, e uma nefrolitíase à direita. Esses cálculos no rim à direita tinham um cálculo maior de 2,1 centímetro em cálice de grupo médio, com uma densidade de 1.564, outros 2 cálculos de 0,5 centímetro e um de 0,9 centímetro em grupos calicinais inferiores. Também apresentava uma acentuada dilatação pielocalicinal sem dilatação ureteral correspondente. Que eu separei algumas imagens para a gente ver esses cálculos. Esse cálculo de 2,1 centímetro em grupo calicinal médio anterior. Aqui um cálculo de 0,9 em grupo calicinal inferior e um cálculo de 0,5 em grupo calicinal posterior de 940 unidades. A gente consegue também evidenciar uma importante dilatação desse rim à direita. Essa daqui é uma fase com contraste, que a gente consegue definir os grupos calicinais e os cálculos de melhor forma. E nessa imagem a gente consegue ver o que ele definiu aí como uma estenose da junção ureteropiélica, que tem esse estreitamento do uretério. Então o paciente não apresenta uma ureteronefrose, apenas uma hidronefrose do lado ipsilateral. E aqui uma última tomografia para evidenciar esse posicionamento desse maior cálculo em grupo calicinal médio anterior. Então, nesse momento, o senhor quer falar alguma coisa? Eu acho que é importante agora a gente definir, assim, além do tratamento dos cálculos, né, essa situação da estenose da junção ureteropiélica. Eu acho que, assim, como tem cálculos, isso aí pode ser uma situação inflamatória, né? E é interessante que é uma paciente já, ela tem 66, professor. 66 anos, né? Então, assim, talvez uma situação, uma estenose secundária, né? E não uma coisa primária aí que ela tenha tido aí desde o nascimento, né? Mas eu acho que tem que definir isso aí para a gente partir para a conduta aí, o que vai ser feito, né? Aí, qual exame você acha importante nessa situação aí, João? Então, a paciente na urgência a gente não teve nenhuma conduta, ela estava bem sem sinais de infecção. Acho que é importante um exame para a gente determinar se tem uma obstrução realmente desse rim ou não. Então, nesse momento aí, na urgência, a gente não teve condutas, encaminhou para o ambulatório, e no ambulatório a gente optou por solicitar tanto uma função glomerular quanto uma função tubular e retorno após a realização dos exames para a gente conseguir definir um tratamento completo para esse paciente. Falei com a doutora Elba, ela separou algumas imagens para a gente de medicina nuclear. Professora? Elba, você está online? Você quer comentar os exames? Não. Então a gente vai...
Eu acho que pode dar sequência, tem as imagens aí, Tem né, as imagens. João? Então, tá aparecendo aqui, tá meio ruim, né? Tudo bem. Então, aqui, primeiro foi realizado um DMSA, que é a função tubular desses rins. Ele apresentava uma cicatriz em polo superior de rim direito, com uma função relativa de 44%. Isso. Então, função tubular normal à esquerda e no limite inferior da normalidade no rim direito, com evidências cintilográficas de pequenas cicatrizes no polo superior e borda lateral do rim direito. Ele tinha uns sinais indiretos de dilatação pielocalicinal no rim direito e sem evidências cintilográficas de cicatriz no rim esquerdo. Ficou com uma função tubular relativa aí no rim direito de 44% e 56% no rim esquerdo. Também foi solicitado para essa paciente um DTPA, para a gente avaliar a função glomerular e avaliar se tem um possível retardo de excreção de radiofármaco. Então, no exame realizado, a gente conseguiu evidenciar, assim, uma função glomerular deprimida em moderado grau à direita e normal à esquerda. Essa dilatação pielocalicinal à direita, sem evidências de obstrução, apesar da suposta obstrução aí no exame de tomografia. E ele deixou uma nota que foi percebida essa dilatação pielocalicinal à direita com retenção maior que 20 minutos. Então, até o 25º minuto do estudo, ele apresentava uma retenção de radiofármaco, porém, após a injeção venosa de furosemida, houve uma eliminação satisfatória do material. Então, aí com 66% de eliminação. O João, só para os internos aí, qual que seria assim, uma obstrução? Quanto por cento seria a eliminação depois de 20 minutos? Seria um retardo após 20 minutos, um retardo menor que 50%. Menor do que esse valor da eliminação do radiofármaco, a gente iria considerar uma obstrução mais importante aí desse paciente. Então, apesar assim, da dilatação importante, essa paciente tinha um rim relativamente bom, né? Pelo aspecto tomográfico era feio, né? Mas é um rim bom e aparentemente não obstruído, né? Isso. E pode dar sequência, João. A gente possui uma classificação aí que vai predizer, após o tratamento desses cálculos, cálculos residuais após o tratamento. Então, por essa classificação, que chama classificação de Guy's, como essa paciente tem uma alteração anatômica e possui múltiplos cálculos, ela seria um Guy's 3, e quanto maior esse grau, maior a chance desse paciente ter cálculos residuais após o tratamento efetivado. Só um adendo, né? Essa classificação de Guy's é de um hospital na Inglaterra, né? E é uma classificação que usualmente, né, a gente tem aplicado porque ela ajuda muito a definir o grau de dificuldade que a gente vai ter na cirurgia e também para predizer cálculos residuais e tudo mais. Então ela considera, além da massa calculosa, a anatomia do rim, né? Como o João demonstrou aí com a dilatação aí no grau 3. Tem uma dúvida aqui, João. Na apresentação do DMSA, você citou no laudo exatamente que a função tubular do rim direito foi considerada um limite inferior da normalidade. Mas o DMSA faz uma análise comparativa, direito versus esquerdo, pelo menos da forma como foi apresentado. Não foi feito um exame do rim isolado. Como é que é definido esse critério de limite inferior da normalidade? Eu não sei. O Juliano quer comentar? Ele está fazendo referência o exame é dito positivo quando é menor que 45, porque até 5% é considerado variabilidade normal do exame. Então, se o senhor vê que deu 44, é isso que ele está se referindo. Ele ultrapassou o limite mínimo. Então, ele teoricamente tem um pouco de diminuição. É difícil. Eu queria fazer um outro comentário também sobre o DTPA. A prova do DTPA, ela tem um outro propósito, né? O padrão, o raciocínio que vocês aplicaram, né, em verificar a função, é mais aplicado em paciente criança, né, com JUP, e o retardo na excreção prediz a perda de função. Aqui a gente está diante de um paciente adulto, com bastante inflamação no rim, com cálculos grandes. Então, não valorizaria tanto essa prova, não, tanto para positivo quanto para negativo. E, além disso, eu tenho conhecimento, pelo menos, de 2 trabalhos que avaliam a eficácia da cirurgia de JUP em pacientes com provas funcionais negativas, como é o caso aqui, e sintomas.
O sintoma, no caso, é dor. Aí, esse paciente não tem dor, mas ele tem formação de cálculos unilateral e hidronefrose. Eu enquadraria esse paciente dentro desse grupo de pacientes com sintomas e prova normal, e os trabalhos apontam que a cirurgia para JUP, nesses casos, vai muito bem, que tem alívio dos sintomas e mantém boa função, uma cirurgia segura. Então, eu consideraria esse tratamento, sim. Legal, obrigado. Bom comentário, Juliano. Obrigado. Viu? Sobre a conduta, o senhor quer, se alguém quer alguma coisa? Bom, em relação à conduta desse caso, né, a gente tem, vamos dizer, algumas opções, né? Neto, você gostaria de comentar? Bom dia. Sim, eu acho que esse caso é um caso que abre margem para várias condutas endurológicas. Eu ia até perguntar a opinião do Juliano do TPA, porque ele está habituado a ver, né, com relação à questão pediátrica. E, assim, apesar de ter cálculos, a gente reparou que, assim, são cálculos que não estavam posicionados na pelve, né? Então, a gente considerou uma questão inflamatória e ser uma coisa secundária, como o Dr. Luiz falou. Por outro lado, os cálculos eram calicinais, né? Então ficou muito essa dúvida de quanto poderia ser inflamatório, de quanto era uma doença prévia. A gente analisou bastante tomografia para ver se não tinha uma causa extrínseca, um vaso anômalo, alguma coisa, mas realmente ficou tudo muito duvidoso. O DMSA, a função relativa, alguns critérios falam de 45, 55, outros até 40 e 60, como considerando normal, uma variação normal. Então, assim, tudo meio borderline, né? O DMSA, o DTPA, só para ponderar que foi bastante discutido para dar a conduta. E com relação à conduta, também eu acho que tem vários caminhos aqui. O caminho retrógrado seria uma opção, a gente tentar fazer uma ureteroscopia flexível retrógrada, avaliaria a JUP de forma anatômica, tentaria passar por essa JUP, eventualmente dilatar, consideramos fazer uma endopielo, antes de chegar e tratar os cálculos, mas a massa de cálculo era grande, tinha um cálculo de 2, um cálculo de praticamente 1 e 2 cálculos de meio, então a massa total dava quase 4 centímetros de massa de cálculo. Então, foi uma consideração. Por outro lado, a gente achou que o tratamento percutâneo seria melhor, e considerando que ela tem um parênquima que o paciente tem um parênquima um pouco reduzido já, para evitar mais dano ao parênquima, a gente considerou um tratamento percutâneo menos invasivo ainda, que seria a mini percutânea. Então, também é uma outra ideia, e foi de fato o que a gente fez. Então, como o professor Vilmar falou, a gente optou então por fazer uma mini percutânea à direita. Então, no começo do procedimento, o paciente em decúbito dorsal foi passado o catéter ureteral e a gente fez o procedimento em decúbito ventral. A gente fez a primeira pielografia, contrastação, para escolher o local da punção, pensando em fazer uma punção primeiro ali naquele cálculo maior, então no grupo calicinal médio anterior, que a gente consegue ver aqui na tomografia onde é que ele estava, na escopia onde ele estava. E então, logo depois que a gente fez a pielografia, a gente viu que esse contraste realmente ele ficava preso no rim, ele não ficava escoando, o que fala mais a favor então dessa estenose de junção ureteropiélica. A gente fez uma punção então do grupo calicinal médio posterior primeiro, dilatou, e a gente não conseguiu jogar o guia por ureter. Esse guia ele não progredia para o ureter, então a gente acabou enrolando o guia no polo superior devido a essa estenose da junção ureteropélvica. Logo que a gente fez a dilatação, a gente conseguiu entrar, a gente optou então, fez a dilatação em única punção até 16,5 e usou o nefroscópio de 12. A gente tentou, fazendo a observação direta ali da junção ureteropélvica, progredir esse guia de via anterógrada, mas devido à importante estenose e redução da luz da junção, a gente não conseguiu. Então, nesse momento, a gente optou pela passagem de um fio guia pelo catéter ureteral e conseguiu progredir esse guia por via retrógrada. A gente fez a passagem do guia fru-in-fru, então, a gente pegou esse guia e conseguiu exteriorizar pelo nosso Amplatz. A gente passou um segundo guia nesse momento para poder trabalhar com o guia por fora do Amplatz e não ficar atrapalhando durante o procedimento. Nesse grupo calicinal que a gente fez a punção, a gente conseguiu remover 4 cálculos de 4 milímetros e não precisou fazer a fragmentação dos mesmos. E nesse momento a gente não conseguiu acessar os outros grupos calicinais. A gente até pensou em fazer uma punção por dentro do grupo calicinal para chegar no anterior, mas não foi possível. Então a gente optou por fazer nesse momento com a mesma punção na pele, o mesmo orifício ali que a gente tinha dilatado,
a gente só retraiu, manteve o fio guia lá e fez uma nova punção. Então, mantendo o mesmo orifício de entrada, a gente fez uma nova punção com a mesma incisão no grupo calicinal médio anterior. Nesse momento, a gente evidenciou, então, o cálculo maior, que a gente estimou em 2,5 cm, e conseguiu fazer a fragmentação completa desse cálculo com fibra laser. O infundíbulo desse grupo calicinal era um pouco mais estreito, mas a gente também conseguia ter acesso à pelve renal. E aí, depois a gente já tinha tratado 2 grupos calicinais, a gente optou, então, mais uma vez, como a cirurgia estava indo super bem, não teve sangramento, pequena manipulação, estava conseguindo fazer tudo com punção única, a gente fez uma nova punção. Então, mais uma vez, utilizando a mesma abertura na pele, a gente angulou um pouquinho mais para baixo e fez a punção agora do grupo calicinal inferior. E esse grupo calicinal, ele estava o infundíbulo bastante estenosado, a gente enrolou o guia no próprio grupo calicinal, dilatou, e conseguiu, então, retirar os 3 cálculos de 4 milímetros. O aspecto final, então, a gente conseguiu fragmentar completamente todos os cálculos, deixou sem cálculo residual, e passamos, então, um duplo J anterógrado, e a gente optou por deixar sem nefrostomia, porque uma vez que não tinha fragmentos, também não tinha sangramento. A gente até avaliou ali no intraoperatório a possibilidade de se fazer essa endopielo, que a gente tinha discutido com o professor, mas como o tempo de cirurgia estava um pouco aumentado, a paciente estava bem, não tinha dor, não tinha piora de função renal, a gente optou por tratar os cálculos, que foi o que a gente tinha optado no ambulatório, e ver como é que ia ser a evolução da paciente, para avaliar um possível tratamento dessa estenose de Jupe no momento futuro. Aqui, a incisão na pele com um pontinho só. Então, foi feita essa punção intridente, um orifício único na pele e punção de 3 grupos calicinais, fragmentação completa dos cálculos, 2 horas de procedimento com sangramento mínimo, deixado com um duplo J 4.7 French e sem nefrostomia. No primeiro dia pós-operatório, a paciente estava bem, sem queixas, com urina clara, a gente retirou a sonda vesical e deu alta com sintomáticos. Então, só que usamos laboratórios no primeiro dia pós-operatório, inalterados em relação aos exames de admissão. O paciente retornou aí no 14º dia de pós-operatório, bem, sem queixas, mantendo urina clara, sem dor lombar, e a gente pediu um retorno agora em 3 meses com ultrassom, novos exames de função renal, só para deixar documentado. Eu acho que, em relação à estenose de Jupe, realmente existia muita dúvida, né? Como o Juliano comentou, o Neto também, né? E tinha esse aspecto endoscópico aí da pieloscopia ali mostrando a Jupe assim meio realmente um aspecto estenótico, né? A pielografia prévia também mostra um afilamento, né? Mas também existia uma dúvida em relação a vaso polar, que a gente não tinha ainda certeza se tinha ou não, e para fazer endopielo você tem que ter uma segurança em relação a vaso polar, né? E como tinha esse DTPA favorável e eventualmente poderia esses cálculos estarem nadando no rim e contribuir para a dor dela, tudo mais, a gente optou então por ser mais conservador e reavaliar então depois da retirada do duplo J com nova cintilografia e rever também o sintoma dela principalmente, que eu acho que é importante. E nada impede depois de realmente aparentemente não tem vaso polar, da gente fazer uma endopielo retrógrada também, que seria uma opção, ou a laparoscópica. E o Neto, que estava na cirurgia, você quer comentar algum detalhe aí do Y, que foi bem interessante, né, essa estratégia? Sim, foi uma cirurgia bem interessante mesmo, porque a gente, olhando a tomo antes, viu que os cálculos, ali dá para ver só o cálculo maior, se olhar nessa escopia mais simples, na primeira, mas olhando com detalhe lá na hora, intensificando a imagem, dava para ver os outros cálculos. E eram cálices paralelos, os 2 eram médios, mas paralelos. Então, quando a gente entrou no primeiro, a gente foi tentar a pedra maior, a gente caiu na pedra menor, que era um pouco mais posterior. Então, a gente tinha visto isso antes, a gente conseguiu limpar esse primeiro sítio de punção e falou, bom, vamos para a pedra maior. Mas estava favorável de manter a incisão na pele, como o João falou. Então, a gente só voltou, angulou um pouquinho, que a gente já tinha visto essa alteração e conseguiu pegar o cálculo maior. Aí tinha os cálculos no inferior e era difícil não tinha acesso por uma dessas 2 punções, e tampouco a gente estava com o flexível no momento para tentar entrar com o nefro flexível e buscar. Então a gente falou, bom, vamos tentar de novo essa mesma incisão na pele e angular para o inferior, e deu certo. O guia não progrediu, vai um pouquinho para frente, João. A gente conseguiu enrolar o guia enrolou o guia no inferior, e vejam que sempre é o mesmo sítio primário aqui de punção, mas a gente conseguiu angular para o inferior, funcionou, enrolou ali,
dilatou devagarzinho com o mini que sangra pouco, caiu nas pedras, limpou e foi bem interessante essa questão de manter a mesma função e só ir angulando. Mas acho que é. Muito bom, Neto. Muito boa cirurgia. O senhor ia comentar alguma coisa, professor? Não, eu só ia comentar que pelo achado da pielografia, no anômalo, ela dá uma voltinha, faz um rabinho assim, parece um S. Então não tem. E parece que tem um segmento hipoplásico do ureter ali de uns 2 centímetros. Estou considerando que o contraste foi injetado retrogradamente, né? Então não tem por que não dilatar até a JUP. Então acho que realmente é um caso que tem chance de formar novos cálculos. Ótimo. João, você quer comentar, então? A endopielotomia é uma cirurgia que assim, foi um pouco esquecida por causa da pieloplastia laparoscópica. E, nesse sentido, o João vai apresentar aí um trabalho interessante mostrando os resultados de endopielotomia. O professor selecionou um artigo e a gente achou interessante a discussão aqui, um artigo publicado em 2015 no World Journal of Urology, em que ele avaliava o tratamento a laser na endoureterotomia e na endopielotomia. Então, só aqui inicialmente, as estenoses ureterais e da JUP padrão ouro realmente é o tratamento reparo laparoscópico, porém a endopielotomia a laser, para estenoses benignas, ela é uma alternativa. É um tratamento menos invasivo, com menor morbidade perioperatória e uma recuperação mais rápida, possuindo alguns índices de sucesso até 89%. Foi um levantamento, então, dos últimos 10 anos aí da literatura do PubMed, e por recomendação da Sociedade Europeia, ela tem uma recomendação C para a realização desse tratamento. E, principalmente, a gente consegue melhores índices de sucesso para aquelas estenoses menores que 2 centímetros, como o professor falou, ele não parecia ser tão maior nesse caso, de etiologia intrínseca e paciente que tem uma função renal aí maior do que 20%. E alguns fatores de mau prognóstico seriam uma hidronefrose severa ou uma estenose extrínseca. Para casos selecionados, o que foi avaliado é que ele conseguiu uma resolução da obstrução em até 85% dos casos e da dor em até 89%. Também foi encontrado nesses artigos, nessa revisão, que ele possui um resultado satisfatório para pacientes que já tinham uma estenose recidivada. Então, os pacientes que tinham tratamento inicial por pieloplastia laparoscópica recidivavam a obstrução, em até 77% dos casos, a endopielotomia ela tinha resultados satisfatórios. E ele falava que essa manutenção do duplo J por um período maior, de 4 a 8 semanas, iriam melhorar os resultados cirúrgicos. Um procedimento com baixa complicação, a mais comum seria hematura e infecções em até 5,7%, e alguns fatores que poderiam aumentar esses índices seriam uma estenose maior que 2 centímetros, uma estenose secundária, ou encruzamento com vasos polares, em que se aumentaria o risco de sangramento. E a recorrência ela é mais frequente nos primeiros 6 meses, porém ele orienta que você faça o segmento desses pacientes por até 30 meses após o procedimento. Antigamente fazia muitos exames de função e de ultrassom para você ver se tinha uma melhora da dilatação e tudo mais. Hoje em dia, eles consideram mais fatores clínicos para você definir uma recorrência. Então, se o paciente mantiver sem dor, sem infecção, sem outras complicações, você considera que o tratamento foi efetivo. Então, ele conclui falando para levar em consideração o tratamento endoscópico, principalmente em casos de estenose benigna, menor que 2%, por ser um tratamento minimamente invasivo, baixa morbidade, baixo custo e baixo índice de complicações. Ótimo, João. E ele comenta alguma coisa do local que ele faz a incisão, assim, na JUP? Não comenta, professor. Posso falar? Oi, doutor Sam, pode falar. Posso falar? Quando nós começamos a fazer a endopielotomia, nós usamos aquela tipo de um gancho, né? E normalmente a incisão era posterolateral, para evitar os vasos. Mas a longo prazo mostrou que o índice de recidiva é muito alto, 40%, e também com o aparecimento da laparoscopia, né, pieloplastia, esse método foi abandonado. Agora surgiu esse uso de laser. Isso acho que é somente utilizado em casos selecionados. Eu acho que a primeira opção é a pieloplastia laparoscópica nas estenoses. E principalmente quando tem essa dilatação muito importante, a gente consegue reduzir o tamanho da pelvis renal, tudo isso mais. Então, em casos selecionados, acho que a endoureterectomia
é indicado, mas em casos selecionados, não como primeira opção. Eu acho que é isso que a gente trouxe, porque ela foi um pouco esquecida, né? E realmente ela pode ser utilizada, né? Porque ela é minimamente invasiva, muito menos que a laparoscópica, e também ela não impede depois de fazer uma laparoscópica, se necessário, né? E em relação ao corte, tem uns trabalhos do Sampaio que ele mostrou que o melhor local, antigamente era posterolateral, como o senhor comentou, doutor Sama. Mas hoje eles dizem que talvez o melhor local seria lateral, que tem menos, não vaso polar, mas vasos do próprio parênquima, do hilo renal que podem estar próximos, né? Então a região lateral talvez seja mais segura. Mas o mais importante é analisar a tomografia hoje, que a gente tem assim, uma visão muito boa de toda a vasculatura renal, e isso ajuda muito a gente decidir aonde cortar, né? O Orestes, gostaria de fazer um comentário, Orestes? Sim, Luiz. Aquela consideração do Juliano foi excelente em relação a sintomas e comparação com o DTPA. Então, eu creio que, nesse caso, a não realização, seja com bom ou não resultado da endopielotomia, ela não vai, se a dor foi causada pela obstrução relativa, não vai resolver, porque os cálculos eram caliciais. Mesmo todos eles caliciais, não são causa de sintomas de dor lombar. Então, essa consideração, eu acho que essa consideração deveria ser levada a sério, porque não há garantia que ela vai resolver o problema de sintomatologia. Como o próprio trabalho que mostrou aqui, que foi mostrado, que o acompanhamento é pelos sintomas, não é? Eu concordo, Orestes, é isso que vai ser feito. É que a cirurgia estava um pouco prolongada, por isso que foi optado por terminar naquele momento, e ela vai ser acompanhada, e se ela mantiver o sintoma, talvez vá ser indicado a correção. Perfeito. Obrigado, Orestes. Acho que o professor Cássio queria... Não, eu ia perguntar para o Luiz a respeito de catéter após uma endopielotomia hoje em dia, porque existem uma variedade de catéteres muito grandes, né? Catéteres com diâmetro variável e tudo mais. Como ele vê essa situação? Eu acho que se for fazer a endopielotomia, eventualmente você poderia, aqui no nosso serviço, poderíamos deixar 2 catéteres 4.7, seria interessante. Deixar um pouco mais aberto, teoricamente a cicatrização seria mais ampla, né? Então, existem catéteres progressivos, né? Que isso seria melhor ainda, né? Então, tá bom. Perfeito. Então, nosso próximo caso, o paciente JPR, 75 anos, ele vem encaminhado ao nosso serviço pela presença de um cisto renal realizado num ultrassom externo. Então, o paciente vem encaminhado de amparo com um cisto renal complexo em ultrassom de abdômen total em avaliação de rotina. O paciente é assintomático, sem dor abdominal, hematúria ou outros sintomas. Afirma controle do LUTS por aumento benigno da próstata em uso de hidroxazosina e sem antecedente familiar de neoplasias. Paciente hipertenso, com aumento benigno da próstata, com hipotireoidismo e doença hemorrodária, em uso de losartana, simvastatina, doxazosina e levotiroxina. O exame físico, paciente em bom estado geral, um abdômen plano, flácido, indolor, sem massas palpáveis, e o exame da próstata, uma próstata de 30 gramas, fibroelástica, sem nódulos. Então, o paciente chegou aí com esse ultrassom, um cisto renal complexo, e a gente optou, então, nesse momento, pela solicitação de uma tomografia de tórax e abdômen e exames laboratoriais. Então, a tomografia de tórax e abdômen, tórax não tinha nenhuma alteração. A tomografia de abdômen, ela evidenciava uma anomalia de fusão renal, caracterizada por um rim em ferradura, e uma lesão cística com componente sólido grosseiro em seu interior, um tipo 4 de Bosniak, medindo 5 por 4,5 por 4,5, localizado na fusão do polo inferior dos rins, anteriormente à aorta ilíaca e superior aos corpos vertebrais L2 e L3, sem sinais de litíase ou hidronefrose. Selecionei aqui algumas imagens da tomografia também. Aqui à esquerda a gente consegue evidenciar essa lesão cística, com componente sólido grosseiro em seu interior de 5 por 4,5, na junção ali do istmo da fusão dos polos inferiores dos rins. E à direita a gente consegue ver essa anomalia de fusão renal.
Aqui só mais uma imagem, evidenciando a anteriorização dos sistemas coletores e que a lesão realmente estava bem próxima, principalmente do sistema coletor à direita ali do paciente. Aqui outros cortes. Laboratorial, o paciente tinha uma hemoglobina de 15, uma função renal, uma creatina de 1,5, e sem nenhuma outra alteração de exames laboratoriais. O Wagner ou o Bira, vocês querem comentar alguma coisa em relação a essa tomografia e a conduta? Tá dando para ouvir legal? Bom dia a todos. Consegue ouvir, Luizão? Estou ouvindo, professor. Ok. Obrigado, Luizão. Parabéns pelo seu caso aí. Achei muito interessante você ressuscitar essa técnica de endopielotomia dessa forma aí. Esse caso aqui é um caso desafiador, né? Então, hoje em dia, a gente tende sempre a fazer cirurgias parciais econômicas, poupadora de néfrons, né? E aqui a gente está diante de um rim em ferradura, que veio como cisto e se mostrou ser um cisto complexo, então um tumor. Então, a indicação aí precisa de cirurgia mesmo, né, Luiz? Não tem muita dúvida disso. Não é o dia a dia, são poucas vezes que a gente vê esses casos complexos. Eu achei meio ruim, eu conheço o caso, tá, Luizão? Mas eu achei que você poderia mostrar um pouquinho as imagens coronais, viu, João? Para a gente pensar em que tipo de abordagem que a gente faria, né? Então, o grande desafio hoje é fazer isso por laparoscopia ou até mesmo robótica, né? A gente não dispõe de robótica no nosso serviço e a gente pesou bastante para fazer laparoscopia, que é uma cirurgia avançada, o desafio é ser muito grande. Então, a gente fez a opção de fazer uma cirurgia aberta para preservação de rins. Essa que é a nossa conduta. E eu acho que é a mensagem nesse caso, né? A gente tem sempre que fazer a técnica que vai preservar rins. Não adianta fazer uma técnica de laparoscopia, você perder o rim, ainda mais nesse caso aqui, que você pode comprometer o outro lado. Então, a indicação nossa aqui, classicamente, com o material disponível que a gente tem, foi cirurgia aberta. Obrigado, professor. Só aproveitar com o pessoal aqui na sala hoje, porque você viu o senhor pensando que o professor comentou ali de abordagem laparoscópica e pensando que é um tumor que está ali no istmo entre os dois rins. A gente, quando vai fazer nefrectomia parcial, principalmente tumores maiores ali em um rim, por exemplo, a gente faz o clamp seletivo do hilo daquele lado e consegue ter um controle da hemostasia para ter tranquilidade de remover o tumor e fazer a sutura do parênquima. Pensando no tumor do istmo, posicionamento do paciente, controle de hilo, o que o senhor pensaria aí nesse caso? Na verdade, eu estava conversando com o Juliano aqui, que é um caso desafiador, porque ele é quase na linha média, né? Quando você põe esse corte coronal, você vê que é um tumor que, para posicionar lateral, ficaria bem angulado os portais, teria que rebater bastante alça, deslocar bastante, eventualmente jogar o meso bem para baixo, então acho que é um acesso difícil. E para fazer o controle vascular também aí, por ser um rim em ferradura, é um caso bem desafiador. Sinceramente, eu acho que é um caso que vale mais a pena fazer uma cirurgia econômica, uma cirurgia parcial, poupar néfron, ainda mais por se tratar de um paciente com creatinina de 1,5, do que querer fazer uma coisa mais radical só para fazer minimamente invasiva. Então, eu pensaria, eu não teria segurança para fazer laparoscópica, eu tentaria fazer aberta mesmo. Eu também acho uma lapinha na linha média. Só um comentário, viu, Luiz, o Neto, eu acho importante isso que você falou, porque às vezes a gente hoje tende a querer sempre pensar técnicas minimamente invasivas, mas o problema é que esses rins em ferradura, eles têm malformações arteriais e venosas. Então, se já é difícil isso num rim normal, e a gente, quem faz laparoscopia, sabe o grande desafio que é fazer a nefrectomia parcial laparoscópica, até mesmo robótica, por causa das anomalias de vaso. Imagina nesse caso, né? Então, acho que quem tentar laparoscopia nesse caso aqui, é grande chance de ter problemas no intraoperatório. Wagner, nesse sentido, não seria indicado, então, uma angiotomografia no planejamento pré-operatório? O João não mostrou. A gente sempre quer, né, Cássio? Aliás, essa angiotomografia é uma das coisas que mais que é mais atuais nos dias de hoje. Nós tivemos uma reunião da Uronco essa semana, essa mensal, né, lá na Sociedade de Medicina e Cirurgia, e que o radiologista falou exatamente disso, sobre a reconstrução em 3D. Então, hoje você pode fazer isso com bastante tranquilidade, fazer um planejamento melhor de quando você vai ligar a artéria, quantas artérias você tem, aonde que ela está. Então, com certeza, você entra mais preparado para uma técnica
principalmente pensando em preservação de nétron, né? Eu indicaria sim, né? Na Unicamp eu não sei se a gente às vezes tem condições de fazer, né? O João Parim tem... O que foi feito, João? Foi feito? Ele tem uma tomografia de abdômen com contraste. A gente tomografia realmente não tinha, mas a gente conseguia ver que era artéria e veia únicas à esquerda e à direita. Não tinha alterações no hilo renal. Então, como o professor Wagner comentou, a gente optou por uma nefrectomia uma nefrectomia parcial. Eu fiz um esquema aqui para representar só o que a gente encontrou ali no intraoperatório, em que o tumor ali mais ou menos no istmo renal, um pouco mais para a direita, com íntimo contato com o sistema coletor à direita, o sistema coletor à esquerda estava um pouco mais longe. Então, a gente fez uma incisão subcostal à direita, estendida, a dissecção inicial. Então, a gente fez um látex, rebateu ali, conseguiu acesso ao rim, e a gente conseguiu isolar até com uma certa facilidade o hilo renal à direita. A gente conseguiu ter acesso, a gente passou uma fita cardíaca, então no hilo renal direito a gente teve controle ali do hilo, a gente conseguiu reparar os dois ureteres, então o ureter direito, que tinha aqui, a gente consegue ver até a pelve renal bastante próxima à lesão tumoral. À esquerda a gente conseguiu fazer o reparo do ureter também, porém o hilo à esquerda, como a gente optou por fazer uma incisão à direita, a gente não conseguiu ter acesso ao hilo renal à esquerda e um controle adequado desse hilo. Aqui embaixo a gente consegue ver que a gente consegue, como demonstrado aqui, a gente consegue ter parênquima livre. Então, na fusão, no istmo dos rins, a gente consegue ter parênquima livre. A gente optou, então, por fazer um clamp, a gente colocou um Satinsky no clamp renal, do hilo renal à direita, e um clamp em parênquima no istmo ali à esquerda. A gente, então, conseguiu fazer a nefrectomia parcial, conseguiu fazer a ressecção completa do tumor, e a gente manteve por clampeado tanto o hilo quanto o parênquima renal por 15 a 18 minutos, e conseguiu fazer um controle de hemostasia em 2 planos de sutura, com um resultado satisfatório. Que a gente consegue ver o aspecto final do tumor, que foi retirado completo, não teve invasão de tumor, as margens livres. Então, o paciente foi submetido a uma nefrectomia. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa do intraoperatório. Eu acho só, assim, ressaltar esse uso do Satinsky, né, que o professor Fernandes desenvolveu, muito interessante, foi muito bem utilizado aí, né, ajudou bastante. Ajudou né, bastante. Então, foi uma incisão subcostal direita estendida, isolado o rim, o hilo renal à direita, com um clamp de 18 minutos, e um clamp de parênquima à esquerda por 18 minutos, nefrectomia parcial, uma sutura em 2 planos, foram 2 horas e meia de procedimento, com sangramento mínimo. Paciente, então, foi para leito de enfermaria, paciente bem, sem queixa, já usando cinta e meia de compressão desde o primeiro pós-operatório, teve uma diurese de 1.500 e uma boa aceitação da dieta. Os exames no primeiro dia teve uma piora discreta da função renal, foi para 1,6, mantendo um bom nível de hemoglobina. No segundo dia pós-operatório, a gente optou por deixar sem dreno esse paciente, como não teve sangramento, não teve abertura do sistema coletor, a gente acabou deixando sem dreno. No segundo dia pós-operatório, o paciente estava bem, foi de alta. No 14º dia pós-operatório, o paciente retornou no nosso ambulatório. Uma discreta dor em ferida operatória, que era uma incisão bastante extensa. A gente retirou os pontos e veio para checar o resultado do anátomo patológico. Não sei se o professor Athanasi quer comentar para a gente. Sim, pode mostrar os achados. Vejam que a morfologia desse tumor, ele foge totalmente do que seria o habitual, né? Convencional, papilífero, ou cromófobo, né? Observem que tem uma morfologia de trabéculas entrecruzadas. Mostra o próximo para a gente ver em detalhe. Os núcleos são bastante irregulares, tendem a arredondados. O citoplasma é acidófilo, mas é escasso. E a cromatina nuclear também ela é difusamente esparsa, um aspecto assim meio de sal com pimenta. Então, veja a morfologia totalmente diversa, né, do que seria habitual. E lembrando, tumores realmente de diferenciação neuroendócrina. Inclusive, dentro deles, o que seria o mais diferenciado é que o seu chamado carcinoide. Para esse diagnóstico, obviamente, nós precisamos de um apoio, no sentido de mostrar de que efetivamente é um tumor com diferenciação neuroendócrina, alguns marcadores para isso. Então, nós fizemos, próximo, e um dos marcadores, sinaptofisina, existem outros, né, cromogranina, CT56, enfim, foi positivo, confirmando, então, e apoiando o diagnóstico de um tumor renal neuroendócrino
dentro dessa variante, quer dizer, mais diferenciada, que seria o carcinoide. Próximo. Então, esse tumor, ele pode metastatizar, entretanto, a prevalência dessa ocorrência não é conhecida, devido a um número muito pequeno de casos. O que se pode fazer nesse sentido é justamente estabelecer o número de mitoses, né? O índice proliferativo, que nesse caso foi muito baixo. Vocês vejam que um Ki67, 2,4% é bastante baixo. Portanto, provavelmente deve ser de um comportamento bom, né, em termos de prognóstico. Às vezes é um tumor realmente raro, dentro dos tumores renais, e dentro de um espectro, né, bem diferenciado dos tumores renais neuroendócrinos. E interessante também o fato dele estar localizado num rim ferradura, né? Mas na literatura é curioso, existem relatos de outros casos, né, de carcinoides também localizados em rim ferradura. Não sei se esse seria um fator realmente predisponente para especificamente esse tipo de tumor. Obrigado, professor. Muito interessante, né? João. A doutora Helena tinha comentado com ela, não sei se ela está na reunião, sobre... Não, tá. Eu trouxe um artigo também, isso que o professor Athanasi acabou comentando, da evidência de tumores neuroendócrinos em rins e ferradura. É um artigo de 2004, que ele traz essa, realmente, exceção aí. O tumor neuroendócrino é uma neoplasia renal rara, tem 41 relatos de casos na literatura, sendo que 12 desses foram em rins em ferradura. Lembrando que os tumores neuroendócrinos, ele tem uma apresentação, 74% deles no trato gastrointestinal, 25% em pulmão, então sobrariam 1% para outros locais. O relato de caso desse trabalho é um paciente de 45 anos, uma hematuria macroscópica, uma lesão de 13 centímetros em rim esquerdo, que ele foi feita uma nefrectomia radical à esquerda desse rim em ferradura do paciente. Ele teve uma recorrência após 2 anos numa área que tinha um pequeno comprometimento de margem. Então, esse paciente apresentou depois uma lesão de 2 centímetros, que foi ressecada novamente. O anátomo veio um neuroendócrino bem diferenciado, positivo para sinaptofisina, cromogranina A, enolase neuroespecífica e CK20. Após 9 meses de segmento, esse paciente fez um PET scan, um octreal scan, que você consegue avaliar pelo metabolismo da serotonina, e esse paciente apresentava uma metástase hepática e uma lesão osteolítica em osso ilíaco. Foram realizadas biópsias dessas lesões e evidenciavam que realmente era uma metástase desse tumor primário. E ele está em tratamento com octreotide há 21 meses após a segunda cirurgia. Então, o tumor neuroendócrino renal, ele vai ter realmente uma maior prevalência nos rins em ferradura, apesar de muito baixa prevalência geral. Ele tem uma origem, possivelmente, em células-tronco multipotenciais ou alguma metaplasia intestinal que tem nesse sistema calicinal, uma vez que essas células enterocromafins que geram os tumores neuroendócrinos, elas não são encontradas nos rins. Geralmente são achados incidentais, porque raramente eles vão possuir uma síndrome carcinoide, geralmente nos pacientes que têm metástase, então que tem metástase hepática principalmente, que vai conseguir passar esse mecanismo de passagem pelo fígado, e eles podem ter principalmente dor abdominal e perda de peso. A apresentação são lesões sólidas ou císticas renais, e a lesão maligna ela tem um potencial de metastatização para linfonodos, fígados e ossos. Eles orientam a realização do octreal scan, principalmente para você fazer a pesquisa de metástases nos pacientes mais sintomáticos ou com índice de mitose um pouco maior. E o diagnóstico é definido por imunistoquímica. A cirurgia para ressecção completa é o tratamento de escolha, sempre que possível com uma nefrectomia parcial. O prognóstico depende muito do estágio da doença, e os tumores com um índice mitótico mais elevado e um maior pleomorfismo celular, eles têm um maior risco de metástase. E os pacientes metastáticos têm uma sobrevida de 10% a 20% em 5 anos. Muito bom, João, bem interessante. E dosar os metabólitos da serotonina ajudaria no segmento? É isso que eu tinha comentado com... Não sei se alguém da ONC quer comentar aí, se tem benefício esse paciente fazer um octreal scan para segmento. E você pode dosar na urina de 24 horas também, né? Sim, a gente não fez isso, professor. Agora ele voltou agora do laboratório e, como uma lesão pequena, sem evidência de metástase, eu não saberia se teria benefício aí do... Eu acho que é mais quando tem a síndrome carcinoide associada, porque perfeito. daí o nível é bem alto da serotonina, né? Mas está bem interessante, bem raro essa situação. Talvez, como o professor Athanasi comentou,
o rim ferradura tem algum fator aí, né? Porque a maioria dos casos, vamos dizer, a incidência em rim ferradura foi muito alta, né? Na literatura, né? Tá ótimo, João. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Uma dúvida, professor Atanasi. Professor, teria a possibilidade de um patologista assim, menos experiente como o senhor deixar passar, então ele achar que avaliar aquela formação tumoral ali, não definir como neuroendócrino, fazer alguma confusão aí com carcinoma de células renais? Que vai ser pensado, porque a morfologia ela foge totalmente dos tumores habituais, né? Teria que ser pensado, sim. Eu acho que seria feito o diagnóstico. Obrigado, professor. E interessante que o tratamento de caso metastático, né? Você usa um análogo aí da somatostatina, né? Perfeito. E geralmente esses pacientes, mesmo com metástase, têm bom controle e uma sobrevida longa, né, João? Esse paciente aqui tem, o que ele define no artigo dos pacientes metastáticos são sobrevida 10 a 20% em 5 anos, mas com controle de sintomas adequado com os doctriotide. Ótimo. Então, nosso último caso aqui, o paciente OPSM, uma paciente de 45 anos que chegou com uma queixa de dor lombar à esquerda. O paciente afirmava essa dor lombar recorrente associada à infecção urinária de repetição. Ela tinha um ultrassom que evidenciou um cálculo coraliforme em rim esquerdo, e nesse momento, então, foi solicitada uma tomografia de abdômen sem contraste para avaliação melhor do caso e programação de algum tratamento. Como antecedentes, ela nega comorbidades, uso de medicamentos e alergias. Paciente em bom estado geral, um abdômen inocente, flácido, com jordano negativo à esquerda, apesar da queixa de dor lombar. Tinha um HB de 13, uma creatina de 0,9 e uma urocultura no momento negativa. Então, foi feita a tomografia de abdômen, foi evidenciado um cálculo coraliforme em terço médio superior do rim esquerdo, de 2,8 por 3,5 centímetros, uma densidade média de 1.451 unidades, e uma importante dilatação calicinal em correspondência com acentuado afilamento parenquimatoso. Que a tomografia, a gente consegue ver aqui uma dilatação importante do polo superior do rim esquerdo, aí a presença já do cálculo que está possivelmente obstruindo o infundíbulo de drenagem do polo superior, que a gente consegue ver também o cálculo se estendendo. E aqui é importante, que o professor Luiz até evidenciou, esse paciente tem um baço que ele chega até basicamente a região posterior do rim e o cólon também, né, professor? Na verdade, assim, tem um baço acessório ali do lado esquerdo, né? Que seria talvez do lado dele a janela de punção melhor, porque é um rim alto, né? Seria uma punção intercostal, pensando aí numa percutânea. Polo inferior tem o cólon ali na direita, né? Embaixo ali já é um cólon meio quase retrorenal, né? E volta um pouquinho a outra. E no polo superior tem a pleura muito próxima também, né? Então a janela de punção dessa paciente era bem limitada. Quer comentar? Essa aí são aí os cortes coronais, né? Demonstrando aí a massa calculosa e o polo superior bem assim dilatado, né? Com aspecto ruim. Nessa situação, a gente optou, então, por solicitar um exame de medição nuclear para avaliar a função desse rim e essa possível exclusão funcional aí de polo superior. O paciente tinha uma função tubular preservada no rim direito e deprimida em grau discreto a moderado no rim esquerdo, particularmente nos terços médio e superior. Defeito de concentração nos 2 terços superiores do rim esquerdo, que corresponde à área de cicatriz associada ao cálculo. Era um estudo sem evidência de cicatriz à direita e uma função tubular aí no rim esquerdo de 63%, no rim direito, desculpa, de 63,5% e no rim esquerdo de 36,5%. Pensando aqui na classificação de gás para o tratamento desse paciente, ele também seria um gás 3, que é um cálculo coraliforme parcial, sem alteração anatômica. Tá ótimo. A conduta para esse caso também pode ter algumas opções, né? Você pensaria, Neto, o que você acha que seria melhor para ela? Apesar de ser um coraliforme grau 2 aí, quase, é muita massa de cálculo. E apesar do que foi discutido, janela de punção limitada, tudo, eu acho que fazer isso retrógrado não seria resolutivo, teriam que estadiar em várias sessões.
Então, eu tenderia a achar uma janela de punção ali mais superior. Eu, olhando o coronal, eu vejo que do cálculo para cima, a gente pode ter a pleura, mas eu evitaria o risco de lesão de colo, por ser mais grave, obviamente. Funcionaria intercostal, tentaria ir mais na direção do cálculo ali, onde tem aquela janela ali. E eu faria uma percutânea, apesar dos riscos, do parênquima fino, da janela de punção difícil, acho que é muita massa de cálculo para fazer retrógrado. O senhor pensaria aí essa praticamente exclusão funcional de polo superior e um tratamento como, por exemplo, uma nefrectomia parcial de polo superior, ou algo assim? O quê? É difícil. Você tem a imagem, você não tem a imagem do DMSA, né? Porque acho que a imagem falaria quanto está contrastando. A gente vê ali que tem um parênquima bem afilado, tudo, mas é um rim que inflamado pela própria posição, polo superior seria uma nefre parcial, eu não pensaria, eu entendo seu raciocínio mesmo, avaliaria bem o DMSA para ver, e talvez tenha, claro, obviamente vai ter uma piora da função nessa unidade superior, mas ainda assim fazer uma parcial aí eu acho que seria muito agressivo. Tá ótimo, acho que a parcial seria bem mais invasiva aí para ela, né? Tá bom, João, pode dar sequência. A gente optou por uma percutânea à esquerda desse paciente em posição prona, a gente fez a demarcação para o local da punção e, como o professor falou, a gente optou por puncionar acima da 12ª costela em grupo calicinal superior. Então, foi passado o cateter lateral e foi uma escopia inicial. Não foi optado por não realização de uma pielografia e a gente demarcou o local da punção acima ali da 12ª costela, na transição de grupo calicinal médio para grupo calicinal superior. Você quer comentar alguma coisa? Então, foi feita uma punção única, sem uso de contraste, com saída de urina. Então, uma vez que a gente puncionou, saiu urina, a gente passou o guia progrediu sem dificuldade, e o guia já foi logo para a região do ureter, então a gente optou por fazer a dilatação nesse momento. Só nesse ponto, João, é interessante, assim, não tem muito espaço ali para passar nada além do fio guia, né? Então, se você vai com o Cobra, que é aquele, vamos dizer, o guia para os dilatadores faciais, você vai machucar um pouco essa região, né? Então, a gente tem usado bastante antena para dilatar só até realmente a entrada do cálculo, para não traumatizar muito para dentro, sangrar menos. Conforme evidenciado aqui na imagem à esquerda, então a gente coloca essa antena e a gente consegue guiar a dilatação até o momento que tem resistência. Então, feita a dilatação até o 26, né? Até 24. 24, perfeito. E deslocado do amplatus até a região do cálculo. Só tem alguns vídeos aqui. Esse primeiro vídeo. Então, aqui já tinha começado a fragmentação inicial, chegou na pelve no grupo calicinal, a gente conseguiu evidenciar o cálculo, e o cateter ureteral foi evidenciado e foi iniciada a fragmentação. Foi evidenciado também, a gente não conseguiu ver esse fio guia nesse momento, a gente não viu o guia descendo no grupo calicinal, não viu o guia indo para a pelve, e tinha um sangramento de pequena monta ali contínuo. A gente acabou retornando um pouquinho, essas lesões aí, tinha umas lesões papilíferas no rim também, que a gente vai ter uma opção de tratamento para elas depois. E foi evidenciado o guia aí entrando um pouquinho no parênquima renal, com um blushzinho, tinha um sangramento ativo, então é importante no local onde o guia estava progredindo. Então a gente consegue ver aí o guia entrando um pouquinho no parênquima e com esse sangramento associado. Então, nesse momento, a gente, como não conseguia ver o guia progredindo para o sistema coletor, a gente acabou fazendo uma novoscopia, descer um pouquinho para escopar. E a gente foi ver que esse guia realmente ele não estava em sistema coletor, não estava no ureter. Ele acabou perfurando o parênquima, entrando em algum vaso ali do leito vascular, e ele progrediu para o leito vascular. Na verdade, a punção inicial foi bem tranquila, assim, desceu fácil do lado do ureter, né? E a gente imaginou que estava tudo em ordem, né? Nem olhou para baixo, né? Mas depois que entrou e viu, o guia estava atravessando o parênquima e entrava em algum vaso que
isso aí é do lado esquerdo da paciente, né? A gente está imaginando aí que talvez tenha entrado num vaso arterial e foi para a aorta ilíaca, ou então entrou na veia gonadal do lado esquerdo e desceu ali para a parte da veia gonadal. Então, essas duas hipóteses aí. E olhando lá, que não ficou bem visível no vídeo, mas tinha um fio entrando ali e vinha um sangramento de dentro ali. Então, a gente optou sob visualização, retirar esse fio guia e locá-lo no sistema coletor. Após a retirada do guia, logo um tempo após, ele parou de ter esse sangramento pelo local, aqui a gente só para confirmar o posicionamento do guia. E então a gente terminou a fragmentação dos cálculos, fez a fragmentação completa, a retirada de fragmentos, e aí a gente foi pensar em alguma opção de tratamento para essas lesões papilíferas que tinham aí, principalmente nos grupos calicinais que estavam obstruídos. Então, o grupo calicinal superior e médio tinham essas lesões vegetantes em parênquima e mucosa renal. Então, a gente optou por trocar a solução, ele estava solução fisiológica, a gente trocou a solução, colocou uma solução de glicina e utilizou um ressectoscópio. A gente fez a ressecção dessas lesões, conseguiu ressecar um pouquinho mais de parênquima ali profundo para ter uma amostragem completa de tecido, fez a cauterização. Aqui, último vídeo, aspecto final. Então, aqui é o local onde estava o fio guia, já não tinha sangramento ativo, então ficou sem sangramento no final da cirurgia, as lesões completamente ressecadas e o paciente sem cálculos residuais. O aspecto então, foi optado então, por passagem de um duplo J anterógrado, o aspecto final a pielografia e optado por deixar uma nefrostomia no parênquima aí, devido a esse pequeno sangramento. Também foi feita uma escopia do seio costofrênico à esquerda, porque foi uma punção supracostal, então a gente sempre importante fazer para evidenciar que não tem nenhum pneuma ou hidrotórax. Ele também estava livre após o procedimento. Então foi a percutânea esquerda, com fragmentação completa de cálculos. Só é importante a troca da solução para poder fazer a ressecção das lesões. Foram 3 horas de procedimento, sangramento mínimo a moderada quantidade, deixado com duplo J 4.7 e com uma nefrostomia. Primeiro pós-operatório, o paciente estava bem, a urina clara, a gente optou então por fechar essa nefrostomia. Teve uma queda de HB de 13,5 para 11,5 e a função renal de 0,9 foi para 1,1. No segundo dia, o paciente estava bem, sem queixas, a gente optou por retirar a nefrostomia, foi de alta com orientações e retorno em 14º dia pós-operatório. O paciente estava bem, sem queixas de dor lombar, mantendo a urina clara. Foi checado o anátomo patológico, então, dessas lesões que foram ressecadas. Foi evidenciado um tumor de células transicionais superficial de baixo grau e ausência de invasão de lâmina própria. E nesse momento, então, a gente optou aí por segmento dessa paciente com ultrassom de rins e vias em 3 meses e exames de função renal. Tá ótimo, João. Se eu só ressaltar assim na cirurgia a importância de você nunca dilatar além da papila renal, porque nesse caso aí, se tivesse dilatado, ia ser um sangramento bem importante, né? Então, e também assim, apesar de ter sido tudo fácil, né? Não custa fazer uma pielografia depois que está com o fio guia ali para sempre dar uma checada, né? Coisa que não foi feita. Oi, Nath, pode falar. Considerando essas lesões que foram ressecadas, vocês não pensaram em deixar a nefrostomia para depois do anátomo, dependendo, fazer uma BCG tópica? O BCG você pode fazer com o duplo J também, que vai ter refluxo, né? Então, para ela vai ser mais confortável. Mas, eventualmente, poderia também fazer pela nefrostomia, mas isso iria prolongar bastante o uso da nefrostomia, né? Porque seria um tratamento de longo prazo, né? 6 meses. 6 meses. Mas o duplo J já faria essa função aí no refluxo, né? Então, voltou em 90... desculpa, professor, por favor. Eu ia falar que o caso é muito interessante, não só pelo cálculo da punção, a complicação do fio guia, né? Uma coisa para a gente ficar atento, como o Dr. Luiz falou, e a cereja do bolo do caso, que é a questão do tumor, porque a gente poderia entrar numa outra discussão, né? Foi ressecado, eu acho que foi excelente essa ideia de aproveitar e ressecar no intra-op, e com esse anátomo aí a gente cairia na discussão de como seguir um tumor de baixo grau de trato urinário superior, né? Que é outra discussão, porque é baixo grau, foi ressecado sem invasão
não tem invasão na lâmina própria. Você considerou ali uma lesão de até 3 centímetros, até 2 centímetros em termos de tamanho? Eu acho que menor, porque está bem ampliado. Então uma lesão menor que 2 centímetros, superficial, ressecada completo, tem critério para fazer um tratamento poupador e não partir para o tratamento clássico de um tumor de trato neurosuperior, que seria a nefroureterea. E eu acho que tem que pensar só como fazer o segmento, eventualmente fazer uretero para revisar, olhar, e é uma discussão bem interessante nesse caso. O que o senhor comentou aí dos critérios para tratamento, algo que é interessante quando a gente já tem esse diagnóstico pré-operatório é a citologia, né? Sim. Por isso que a citologia for positiva é um critério de pior prognóstico, você pensaria em um tratamento mais invasivo. No segmento, a citologia é interessante, fazer citologia, que é fácil de fazer, e às vezes fazer um uretero subir lá para olhar, né? Isso aí, inclusive, é o que a gente... Eu acho que a sequência seria isso, né? Fazer uma tomo com contraste também acho que seria importante, e fazer de vez em quando a cistoscopia, olhar sempre a bexiga, e também uma uretero e nefroscopia aí, periódica, e seguir, né? Não é. Eu acho que foi da estase mesmo, né? Uma situação que pode ocorrer. Qual foi a sua pergunta, professor? Isso aí, obstrução na estase de urina. Então, em 90 dias, a paciente retornou sem novas queixas, um ultrassom, 2 cálculos de 4 milímetros aí em esquerda. E o segmento a gente programou a tomografia contrastada e uma ureterorhinoscopia em 3 meses para avaliação. Tá ótimo. Alguém da oncologia quer comentar alguma coisa? Professor Fernandes, Bira, o Wagner? Vocês estão online aí? Acho que não também. Bom, eu acho que então está encerrada a reunião. Obrigado aí pela presença de todos. Somente um aviso aqui. Hoje à noite nós teremos uma reunião transmitida pelo MIT, do Grupo de Urologia Funcional, Urologia Feminina, que vai abordar o tema mielomeningocele, desafios da cirurgia intraútero. Ela vai ser coordenada pelo Dr. Juliano, e nós temos um convidado ilustre, que é o Dr. Enrico Ghisoni, que é chefe aqui da disciplina de neurocirurgia da Unicamp, e que está se desenvolvendo nessa área. Então, eu convido a todos aí às 19h30 no canal do Google Meet da disciplina. Obrigado.